Boa tarde. Eu estou aqui com a professora Francis, da Escola Coronel Manuel Dias Ferraz, para fazer a nossa entrevista, professora, né, da educação, do ensino, da educação do Fundamental 1. Francis, eu agradeço você aqui, de público, né, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em me atender esse pedido. E nós vamos bater uma conversa, um papo bem informal, bem tranquilo. São 4 questões e eu vou te perguntar, fazer a primeira pergunta já, querendo saber de você se aqui na escola, na Coronel, possui algum programa de desenvolvimento profissional, como formação continuada, voltado para o corpo docente. Os professores aqui são qualificados, com qual frequência, existe um cronograma, essas formações elas vêm de órgãos externos, como Secretaria de Educação, Superintendência, ou a escola tem também um programa próprio. Gostaria que você relatasse um pouco como que funciona, se tem a capacitação e como que ela é realizada. Tá bom. Então, eu que agradeço também, viu, pelo convite de estar aqui, né? E vamos lá. Sim, a Secretaria Municipal de Educação, ela com frequência, ela propõe, né, capacitações para os professores, tá? Da rede toda, acontece sim. E fora, né, às vezes quando essas capacitações demoram a acontecer, a diretora da escola também, ela busca, tá, estar capacitando aí os funcionários, né, ela, juntamente com a supervisora, elas vão vendo aí as dificuldades que às vezes a gente, no decorrer do nosso trabalho, a gente vem apresentando e elas buscam sim nos capacitar, né, e além disso, além da Secretaria Municipal, da direção da escola, a gente tem também trocas de experiências nas reuniões pedagógicas que acontecem semanalmente, né? A gente troca experiências. Então, aquilo que a supervisora vê que deu certo em uma sala, né, como atividade, como projeto, ela pede para a gente estar trocando, repassando para os colegas nas nossas reuniões pedagógicas. Legal. Quando você diz essa troca de experiência, você tem alguma informação se ela existe uma aceitação por parte dos seus colegas, de você e dos seus colegas em relação a essa troca, esse compartilhamento? Você já, por exemplo, utilizou algum desses conhecimentos que você adquiriu na sua prática docente? Sim, a princípio a gente fica meio, né? Ai meu Deus, às vezes a gente acha que o que a supervisora quer é que a gente apresente o mega, né? Mas não, às vezes as coisas mais simples atingem mais o aluno, né? Mas assim, a gente fica meio inseguro, mas aí depois a gente vai vendo o amigo apresentar o dele, e a gente vai criando segurança, a gente usa o do amigo e a gente repassa com mais facilidade. Mas assim, geralmente todos ganham, tá? Todos ganham, todos praticam, é muito interessante. Você pode, o que você me diria sobre a gestão da escola? Como que você, professor, enxerga a gestão no sentido do envolvimento da direção, com a coordenação, supervisão, né, com os professores? Essa gestão é uma gestão participativa, é uma gestão democrática? Como que você percebe isso? Nós somos muito unidos, muito, né? Então, assim, a diretora ela é presente em todas as reuniões, né? Aí ela faz a parte administrativa dela, mas mesmo finalizando a parte administrativa dela, ela não deixa a reunião, ela fica até o final porque ela participa também da parte pedagógica. E a supervisora pode contar com a direção para tudo que precisa e nós como professores também. Então, assim, a gente é muito unido, tanto para as alegrias quanto também para as tristezas, porque, né, os problemas eles acontecem, eles surgem e a gente percebe assim, a direção do nosso lado a todo momento. Então, assim, é uma escola que está de parabéns. Legal. Na sua concepção, qual seria então uma melhor definição para os conceitos de empreendedorismo e intraempreendedorismo? Você já ouviu esse termo? Vocês tiveram uma capacitação um tempo atrás, não teve? Não sei se foi todos os professores que fizeram, do Sebrae, de Educação Empreendedora. Vocês chegaram a fazer? Tiveram? Ou não foram todos os professores? Não, não foram todos os professores. Tivemos sim, mas foram algumas turmas da escola, professores de algumas turmas, não foi geral, tá? Mas está acontecendo agora, né?
por esses dias, por conta aí da pandemia, desse ensino híbrido, né, que vai acontecer, uma parte presencial, outra parte em casa, né, com grupos de alunos. E então, assim, a gente está acontecendo uma por esses dias. E com relação às palavras, né, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é uma novidade para mim, né? Eu vejo ele acontecer na escola, mas eu não tinha conhecimento aí dessa palavra, né? Dessa expressão. Então, assim, empreender é necessário, né? Inclusive nesses tempos de pandemia, a gente aí lidando com as crianças, se a gente não tivesse empreendido, a gente não teria chegado onde, graças a Deus, a gente chegou, né? Hoje eu tenho turmas de 25 alunos, 2 turmas de 25 alunos, e 12, 13 crianças participam, né, das lives, têm ali acesso a essas lives, estão junto comigo. E isso a gente entende que tem sido um empreendedorismo, né, nessas aulas remotas que estão acontecendo, né? Agora, esse intraempreendedorismo também foi necessário acontecer, por quê? Porque a gente não tinha conhecimento de como mexer com essa tecnologia, aplicando aí as aulas remotas, né? Sim. O que foi importante nisso? Eu tinha uma dificuldade, mas o meu colega não tinha essa dificuldade, então eu, todas as vezes que precisava, buscava esse conhecimento com o meu colega, ele me passava, da mesma forma que quando eu descobria um aplicativo novo, uma forma nova de transmitir ali aquela aula para a criança, eu também passava para os meus amigos, então isso foi importante nesse momento, né? Assim como ele já acontecia na sala de aula, na escola, quando a gente estava de forma presencial, mas eu não tinha o conhecimento do que ele era, né? Mas a gente sempre soube dessa importância, né? De um estar ali auxiliando o outro, da gente estar pensando junto, de ter essa interação, essa necessidade de estar melhorando, né? A nossa aula, estimulando a nossa criança, melhorando a forma de apresentar o conhecimento, de estar instigando aquela criança para ela também ser mais autônoma no aprendizado. Então, Franz, a sua fala me fez lembrar de um relato aqui da escola também, que vocês acabaram sendo muito empreendedores, intraempreendedores acima de tudo, nesse início da pandemia, quando vocês estavam então se organizando, se adaptando, todos, né, não só professores, mas todo mundo, na humanidade inteira, tentando entender o que era isso, até quando tudo isso ia continuar acontecendo, e que vocês assim buscaram então conhecendo a realidade de cada aluno, vocês se uniram, né, para oferecer a tecnologia necessária para o aluno pudesse ter aula em casa, até com aparelhos mesmo de celulares, né? Isso. Que foi vocês fizeram, se uniram, pediram, ganharam, compraram, tiraram dinheiro do bolso mesmo, então uma coisa bem empreendedora, eu achei muito legal. Foi uma campanha, né? A gente começou ali a ver alguns celulares que de repente estivessem sendo vendidos mais barato, alguns que desde um probleminha que estavam encostados na nossa casa, lá vamos ver o que dá para arrumar para poder ceder para a criança que não tem, né? Uhum. E aí falando nisso também, naquele começo lá, né? A gente em casa, não vai voltar, porque lá no comecinho em 2020 a gente não tinha certeza que ia ficar todo esse tempo, né? Sim. Não, daqui a pouco vai melhorar, vai voltar, e nunca que melhorava, nunca que voltava, e a gente estava angustiado também de saber que as crianças estavam em casa, sem acesso nenhum a nada, né? Isso é uma preocupação dessa escola, de estar fazendo o melhor para a criança, de estar sempre inovando para a criança, e a gente então, essa escola, os professores dessa escola, né? Eles começaram a pensar então em estratégias, como é que a gente podia fazer então para fazer com que a criança tivesse pelo menos um pouquinho de convivência com esse professor, desse contato, né? E foi onde a gente iniciou o nosso trabalho com as aulas remotas, né? Então assim, meio que partiu dessa escola o trabalho, a gente correr atrás com a Secretaria de Educação para ver também, né?
como que a gente podia começar isso, e aí a gente foi incentivando até que a gente meio que organizou um trabalho que foi aperfeiçoado esse ano. Com certeza, muito legal esse relato. Isso é empreendedorismo, viu? Social, pensar no próximo, né? Na sua concepção, você visualiza a aplicação destes conceitos no âmbito escolar, né? O empreendedorismo, o interempreendedorismo. Você acha que é possível o professor assumir esse comportamento empreendedor, né? E demonstrar esse comportamento, acima de tudo, por meio de ações? Ele deve, né? Ele deve conhecer e deve aplicar, porque o professor, ele faz muita diferença na vida do aluno, mas ele faz muita diferença na vida do aluno, né? Tanto que às vezes a gente está em sala de aula, a gente explica um conteúdo para a criança, ela aprende direitinho, aí você passa uma tarefa com aquele conteúdo muito parecido em casa. Em casa, a família vai ensinar diferente do professor, né? De uma forma diferente. A criança já fala assim, não, mas não foi assim que minha professora ensinou. Não é assim que a professora ensinou, eu não vou fazer desse jeito, porque não foi assim. Até a gente às vezes ainda conversa com as crianças, por conta desses pais virem falar com a gente conversa, não, olha, matemática, por exemplo, a gente tem vários caminhos, várias estratégias, né? O importante é chegar no resultado correto, mas você pode seguir por vários caminhos. Então, às vezes a mamãe e o papai ensinou diferente, mas porque foi a forma como eles entenderam, mas vai chegar na mesma resposta, no mesmo resultado. Mas as crianças temem em dizer que não, que a forma como o professor ensina, repassa, né? Que é a correta. Então, olha o nosso papel diante disso, né? Então, assim, a nossa função é em colocar os alunos pensantes, querendo criar, inovando, é uma responsabilidade muito grande a nossa. Estimular isso no aluno, né? Precisa motivar. Torna a aprendizagem significativa. Precisa motivar e precisa mostrar para ele que é possível. Uhum. É possível, né? Ele pode conseguir. Por isso, a gente vem buscando fazer aulas tão diferentes, né, do que a gente viveu no passado, né? A gente tem procurado não ser mais só aquele que sabe, só aquele que conhece, né? O conhecimento hoje na sala de aula ele é dividido, então a gente precisa pegar do aluno tudo o que ele sabe e saber passar para ele através das instigações, através daquilo que a gente vai cutucando, a gente vai colocando mais conhecimento, né? Sem que ele perceba que é a gente que está, né, de repente, norteando o caminho para ele, mas ele tem o conhecimento dele que a gente está melhorando, né? Ele traz um conhecimento quando ele chega aqui, independente da idade dele, né? Traz, independente da idade dele, e a gente só vai melhorando aquele conhecimento, né? A gente vai aprimorando, ampliando aquele conhecimento. Muito legal. Quem é mais importante, professor ou aluno? O aluno. Que legal. O aluno é mais importante. De pronto, o aluno de é mais pronto. Importante, né? Por quê? E o professor não tanto, Fran? O aluno, ele é mais importante porque o aluno mais ensina a gente do que aprende com a gente. O aluno mais ensina, né? Porque o aluno te instiga a aprender, o aluno te desafia a aprender, né? Então, quando ele traz alguma coisa para a gente, assim, ele vai te desafiando e você vai pensando, mas como é que eu vou atingir ele? Como que eu vou fazer? Olha, ele falou isso e eu não tinha percebido isso que ele me falou. Peraí, deixa eu pensar com a cabecinha dele. Então, assim, ele te desafia. Legal. Ele é importante. Muito. Muito boa essa fala sua. Muito legal. Os rumos da educação indicam com clareza uma mudança de foco. A gente está vendo hoje falando sobre metodologias ativas, nós ouvimos falar sobre aprendizagem significativa, né? Novo formato de sala de aula, quebrar, né, aquele padrão de educação bancária mesmo, mas a gente pensar assim que nós temos que criar nesse aluno um senso crítico, né, reflexivo, de pensar, de poder aplicar esses conhecimentos que aqui são compartilhados na vida, no dia a dia dele. E não pensar só no mercado. Claro que o mercado tem uma função importante, né? Mas talvez se você instiga esse aluno a ser mais reflexivo, você pensa que pode chegar à conclusão de que ele vai fazer diferença na vida dele, né? Porque ele vai valorizar o ensino. E aí, em relação a essa mudança toda que está acontecendo no cenário da educação,
né, a nível mundial, e agora a pandemia veio mostrar para nós, ou provocar uma outra mudança, uma outra quebra, né, uma quebra de paradigmas aí, exigindo agora um novo modelo de paradigma, um novo paradigma de educação. Você acredita que um curso que possa qualificar os professores no sentido de sensibilizar eles? Nós não vamos ensinar nada de empreendedorismo, mas dar alguns meios, algumas ferramentas, instrumento para que esse professor sensibilize a ponto de parar, refletir e pensar que eu preciso mudar, eu posso aprimorar a minha prática docente. Aí a pergunta então você acredita que um curso nesse sentido, para qualificar e sensibilizar o professor acerca da importância do intraempreendedorismo no ensino básico é importante? Você acha que seria relevante? Você acredito. Gostaria de participar de um desse? Gostaria, porque então, como eu disse, a gente está participando aí de umas palestras, né, de capacitação por conta do ensino híbrido. E ontem a gente conversou sobre essa questão das inteligências múltiplas, né? Então, o que os colegas colocaram lá? Olha, tem uma lá que tem o dom da arte, né? Ela é uma artista nata, assim, de fazer papéis mesmo, de executar papéis, né? E uma outra já falou, olha, se for para eu montar um cenário, eu faço que é uma beleza. Agora, se for para eu ter uma fala, nossa, não conta comigo, né? Então, aí a gente fica pensando justamente nisso, né? A gente precisa enxergar a nossa sala de aula, assim, compreender a habilidade de cada criança. A gente precisa ter essa sensibilidade. Às vezes ele não é para o papel, né? Mas ele é para um cenário, ele para um ajudante, enfim, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. E eu acho que essa intraempreendedorismo, ele vai auxiliar a gente nisso, de descobrir as inteligências múltiplas dentro de uma sala de aula, que a gente vai ter mais sensibilidade para observar isso na criança. O que ela é capaz? Às vezes ela não é capaz de fazer aquele mega problema de matemática, né? Mas ela é excelente ali no futebol, ou na arte, ou no desenho. Então a gente precisa aproveitar um pouquinho de cada um. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, eu não vou pedir esse tipo de trabalho para a criança, né? Porque vai dar muito trabalho para eles, né? E de repente um vai conseguir fazer bem, o outro vai ficar do ladinho ali. Não, a gente precisa pensar em projetos, em atividades em que a gente, dentro desse projeto, dentro desse trabalho, a gente consiga colocar cada um ali fazendo a sua função e se sentindo útil. E importante, né? Legal. No final do trabalho a gente vai ver ali a colaboração de cada um, né? Dentro daquilo que ele estava habilitado para fazer. A sua fala, Francis, me fez refletir uma coisa agora. É por isso que eu falo, eu saio daqui encantado, né? Eu queria fazer entrevista todo dia. Cada dia eu aprendo uma coisa, porque eu falei assim, você falou dessas habilidades, né? Que as pessoas às vezes fazem o cenário, mas eu não faço parte, não vou participar do teatro, porque eu não vou falar, não tenho coragem, né? E aí você acaba excluindo essa criança porque ela não tem essa habilidade. E aí eu vi uma vez no teatro, e aí olha que preconceito da minha parte, aí eu tenho que relatar aqui, depois nem vai para... Assim, nossa, mas o menino ficou de árvore, árvore, mas ele não queria participar, porque eu estava assim, temeroso participar do teatro, porque ele não queria falar. Agora você imagina o sacrifício que ele fez para ele ser árvore ali. Justamente. Não é? Não, então. E aí também você deu a possibilidade para ele de integrar esse menino na atividade, mesmo que fosse a árvore. Mesmo sendo então ele sentiu importante. Talvez ele tenha sentido importante em poder participar, em contribuir, né, com a equipe dele ali, mesmo que sendo a árvore. E ele ficou, em tese, numa situação confortável, porque ele não tinha fala. Né? Então assim, eu acho que esse novo momento ele requer isso da gente, a gente ter um olhar atento a cada um e não generalizado mais, igual era, né? E aí a minha preocupação e a capacitação, eu acho que ela vem justamente propor isso, que é o seguinte: nós não podemos mais educar os nossos alunos da forma como nós somos educados. A forma como nós aprendemos ela já não é mais totalmente ultrapassada.
né? Porque assim, a gente estava naquele formato de um aluno atrás do outro, a gente não podia abrir a boca, a gente tinha medo de professor, porque, nossa, eu tinha professor de uma Solange, até hoje, falou que é Solange, eu lembro dela na hora, porque ela era extremamente brava e ela fazia assim com o dedo, com aquela unha vermelha dela, eu falava, gente do céu, né? Deixa eu contar não é para ter medo do professor, não, é para você ter respeito pelo professor. Então, eu também, na minha idade, né, de educação infantil, infantil não, fundamental, igual, sei lá, devia estar no segundo, no terceiro ano, igual na época era série. Eu ganhei um prêmio no final do ano porque eu não abria a boca na sala. Olha para você ver a situação, né? Eu não falava nada, eu só fazia atividade, abaixava a cabeça quando terminava. Isso foi o ano inteiro. Então, a minha professora, sei lá, segunda série, terceira série, ela me deu um prêmio, não esqueço. Era uma bolsinha que abria, que tinha um espelhinho, uma escovinha e um pente. Porque eu fiquei o ano inteiro, fui a aluna mais comportada, eu não abria a boca. Agora, pensa bem isso nos dias de hoje. Confortável para ela, né? Confortável para ela, imagina, né? Assim, ela tinha também uma antena que ela puxava, estava cada antenada em cima da mesa lá. Você tem isso mas hoje? eu ganhei porque... Mas isso traz consequências para a gente depois. Ela fez mal para você, ela não fez um bem. De jeito hoje, nenhum. com a sua compreensão, com o seu entendimento, ela não estimulou. Você poderia ter produzido muito mais lá, né? Ter contribuído muito mais, ter aprendido muito mais. Mas depois, não. futuramente, quando eu tinha que fazer uma apresentação de um trabalho, aquilo para mim era um trauma, porque eu não podia. Eu era ótima com a boca fechada, por que eu ia apresentar um trabalho? Né? Você era premiada então, por assim, ser daquele jeito, você leva isso muito. Isso tem né? consequências depois. E o medo que os meninos têm de fazer a apresentação de trabalho, né? De vir aqui na frente e expor, por mais que eles tenham conhecimento daquele assunto, o medo. E eu estimulo muito na faculdade. Eles ficam encantados porque eles começam a desenvolver essa capacidade, muitos quando chegam ali, porque não teve essa oportunidade, então, gente. Justamente, agora se eles já vão crescendo, né, nesse ritmo, lá na frente não vai dar trabalho. Porque hoje em dia você trabalha tudo baseado em resultados. Qualquer lugar que você vá, você está sendo avaliado de alguma forma. Esse menino precisa se posicionar, a gente precisa aprender, construir nele esse senso, né, de comunicação, comunicativo, saber apresentar. Ele faz um projeto, ele não consegue apresentar o projeto. Ele apresenta aqui, se ele tiver que apresentar uma equipe, ele não sabe se portar ali na frente. Inclusive, nessa palestra que a gente viu, teve uma pirâmide lá, né, das formas que a gente apresenta. E aí, a gente teve um lá que 95% você aprende quando você leu, você entendeu, né, compreendeu, porque não basta ler, leu, compreendeu, escreveu, assim, resumiu, né, aquilo que você entendeu com suas palavras, escreveu com suas palavras, apresenta em casa, né, vamos colocar assim, na frente do espelho lá, fez a apresentação como se você estivesse fazendo a explicação daquilo que você entendeu para alguém e depois no dia seguinte retorna para a escola e faz essa apresentação. Então, assim, é 95% aprendizagem, Sim, né? sim. Porque olha o tanto de ações que teve envolvida nisso. Então, é assim. Porque tem o próprio Confúcio já dizia, né? O que eu falo eu esqueço, o que eu ouço eu esqueço, o que eu faço eu gravo, né? Uma coisa assim. Então, assim, a possibilidade dele experimentar isso daí, essa vivência, é muito, muito importante para o aluno. Ô Fran, eu queria agradecer a você mais uma vez, né, pela sua gentileza, pela sua simpatia de me atender, se colocar à disposição, né? Tenho certeza que a escola aqui está muito bem representada com o corpo docente, né, da administrativa aí, conheço muitos professores aqui e já fiz o artigo, já publiquei o artigo aqui, no caso de sucesso na escola, relatando essa experiência de vocês de 2002, da TV Escola lá, e assim os professores ficaram encantados, né, porque via de regra a gente acha assim, escola boa é escola privada, porque nós olhamos a estrutura da escola, enquanto a escola privada não tem a estrutura que essa escola tem, está lá no artigo meu, até Netflix, né, e somado a isso, que isso daqui tudo é besteira, se nós não tivermos um humano, de fato, humano, e que queira ensinar, né, que esteja disposto a, como você falou, entrar no universo desse aluno e fazer a diferença, nada adianta. Aqui vocês conseguem reunir tudo isso, né? Ter uma escola com uma estrutura excelente, na melhor do município, melhor que a escola particular até,
e um grupo muito coeso, muito unido, uma equipe, né, uma gestão democrática. E aí eu fico muito feliz de poder estar fazendo aqui o trabalho. Eu tinha acesso a outras escolas também em São Lourenço, né? Até pela Vera lá, podia ser mais fácil. Mas eu falei, não, eu quero fazer lá, porque eu já tinha me chamado a atenção a questão da reportagem. Peguei a revista, estudei aquilo, apresentei, olha. Então, assim, cada vez que eu vou adiantando no meu projeto, eu vou conseguindo acreditar um pouco que é possível fazer a transformação por meio da educação quando a gente vê a escola aqui como um exemplo vivo, um caso de sucesso. Então, meu muito obrigado mais uma vez, conte comigo para aquilo que precisar e em breve eu venho apresentar o projeto e fazer essa capacitação com vocês aqui, essa qualificação que vai ser muito gostoso. E vai mesmo, com certeza. Sim, eu tenho que aplicar. Eu que agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui conversando com você e de falar um pouquinho dessa escola que a gente ama. Eu que agradeço. Obrigado, Fran.